Pode. Aí demora alguns segundinhos só para começar. Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José. E como prometido, hoje nós temos aqui um convidado ilustre, uma pessoa que vai falar conosco sobre o mundo da política no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, e também as coisas que acontecem no Rio de Janeiro, elas servem como referência para outras tantas que acontecerão no Brasil. Então, eu queria dar as boas-vindas e agradecer muito ao deputado Marcelo Freixo, deputado federal pelo PSOL, por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, José? Que prazer estar aqui com você, que bom te reencontrar. Né? Esse tempo de pandemia, a gente fica muito distante dos amigos e de alguns bons debates, mas é um prazer imenso estar aqui no portal para falar sobre essas confusões do Rio, do Brasil, mas, enfim, também falar de esperança. Eu começo por aí, deputado. Muitas pessoas que têm interagido com a gente no nosso portal, em outras redes também, muitas pessoas fora do Brasil têm manifestado assim uma descrença, uma chateação muito grande e um incômodo, e muitos até uma indignação pelo papel da esquerda nesse processo político que a gente está passando. Muitas pessoas cobram onde está a esquerda, por que a esquerda não está fazendo nada, a gente não vê ninguém falando nada. A esquerda está sem fazer absolutamente nada. O que a esquerda está fazendo no Congresso Nacional? Dá para a gente dizer que existe uma bancada de esquerda, existem deputados de esquerda que estejam fazendo alguma coisa para impedir tanta coisa que mexe com o ânimo do povo brasileiro? Claro, essa pergunta é ótima. Primeiro que eu acho que a angústia que você pontua, ela é muito legítima e compreensível. Né? A gente está vivendo um período de pandemia e de pandemônio. A gente está vivendo o maior crime ambiental, a maior crise ambiental do planeta hoje acontece no Brasil, são as queimadas, que são gravíssimas, né? Um dano talvez irreparável já à questão ambiental, climática, e com uma postura absolutamente leviana e irresponsável do presidente. Nós acordamos com a notícia do aumento do número de pessoas com fome. A fome voltou a ser uma realidade entre muitos brasileiros. Nós temos a nossa desigualdade clássica, que transpassou tantos governos, né? E a gente nunca teve a coragem de enfrentar, só que marcado por uma pandemia que aumenta a desigualdade, gera desemprego e desesperança. Então, você tem um quadro social muito grave, acompanhado do fato da gente ter o pior presidente do mundo. Né? Não há dúvidas de que, diante da pandemia, quem se comportou da pior maneira, da mais irresponsável, diante da grave crise sanitária e econômica que não se separam no mundo inteiro, foi o Bolsonaro. Isso é assunto no mundo. Né? Então, é normal, é compreensível a angústia dessas pessoas. E é também compreensível que se cobre mais de todos nós. Né? No que diz respeito à esquerda, eu também acho que a gente pode e deveria produzir mais, principalmente nas ações afirmativas, no que diz respeito à capacidade de agirmos juntos, na capacidade de formarmos um grande bloco para enfrentarmos o bolsonarismo. O bolsonarismo não começa, não termina com o Bolsonaro, ele é muito mais profundo, ele está tentando se viabilizar para ser reeleito em 22, o que será uma tragédia, porque se desenha a possibilidade de um Estado teocrático, marcado pelo medo, pelo ódio, né, pela violência. Então, acho que a nossa responsabilidade enquanto esquerda deveria ser maior diante da defesa da democracia. Eu acho que tem problemas, mas a gente tem que reconhecer que a esquerda, com 134 deputados, nós somos 513 no Congresso. Nós temos 134 deputados de esquerda, ou seja, a população não fez a esquerda ser maioria no Congresso Nacional. É bom a gente dividir essa responsabilidade também, né, José? Se a população votasse em massa na esquerda, né, talvez a esquerda conseguisse fazer mais. Mas não votou, a gente tem 134 deputados. Desses 134, nós conseguimos vitórias importantes. Por exemplo, no que diz respeito ao pacote anticrime, que criminalizaria ainda mais a população pobre, a gente derrotou partes importantes do texto no Congresso Nacional. A gente conseguiu fazer com que o auxílio emergencial, que seria de R$200 proposto de forma covarde pelo Paulo Guedes, fosse de 600. Foi uma vitória no Congresso Nacional. A gente conseguiu ajudas a prefeitos e a governadores e a pequenos e médios empresários, coisa que o Bolsonaro não queria. A gente aprovou o Fundeb, que é um marco decisivo para a educação contra a vontade do Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro teve derrotas muito importantes dentro do Congresso Nacional. Isso é uma esquerda que trabalha, mesmo sendo minoritária. Agora, a gente poderia fazer mais e deve fazer mais? Sim, concordo.
Aham. O interessante é que os grandes meios de comunicação eles não reverberam também nenhuma pessoa da esquerda, né? A não ser pautas muito específicas. Por exemplo, no debate econômico, desde sempre, né, a gente nunca vê nenhum protagonista da esquerda. E tem muita gente que entende de economia, entende de direito, entende das relações governamentais, entende como funciona o processo legislativo, mas a gente não vê absolutamente nada. Aí dá a impressão que a esquerda, de fato, está completamente sem fazer nada. Mas eu queria tocar em outros assuntos também. Eu queria voltar um pouco a fita aqui para o Rio de Janeiro, porque o senhor foi deputado em algumas legislaturas com Flávio Bolsonaro. E ele hoje está nesse foco aí de investigações, o Ministério Público está indo para cima, enfim. E toda hora as notícias nos dão conta que ele tem uma loja de chocolate, que ele transacionou muitos imóveis, que ele recebeu muitos depósitos, né, em dinheiro na conta da empresa dele. Eu, que sou um pequeno empreendedor, ninguém nunca na minha vida depositou nem um realzinho, ninguém nunca foi lá na caixa. E o deputado recebendo dinheiramas, né? Então, a pergunta é: um deputado estadual tem recursos o suficiente para virar uma pessoa de classe média altíssima? Não, não tem. E é muito curioso, porque tem muito deputado, eu estava até tentando achar as anotações que eu tenho do crescimento imobiliário, né? É um, é um negócio muito emocionante. O que o Bolsonaro consegue? Eu não sei, excesso de empreendimento imobiliário, né? Eles compram imóveis, enfim, no valor muito baixo e vendem alguns anos depois num valor altíssimo, né? Então é realmente um fenômeno de empreendimento, assim, o Bolsonaro e sua família inteira. E é um dom familiar. Eu fui deputado estadual com o Flávio Bolsonaro, de 2007 até 2018. Então, a gente foi por 3 legislaturas, né? Eu não vou achar aqui, mas era bom se eu conseguisse. Por 3 legislaturas, eu fui deputado com ele. Um deputado estadual, se ele vira um pecuarista, não tem como, entendeu? Não tem como. Como é que você vai? O salário de um deputado federal é R$ 24.000 líquido. O salário de um deputado estadual é R$ 18.000 líquido. É um excelente salário. É um excelente salário. Mas para você virar um pecuarista, nem se você achar uma vaca passeando na Avenida Atlântica, né? Você não vira um pecuarista com R$ 18.000 por mês, que é um excelente salário, mas você não fica rico. E os empreendimentos na qual a família se meteu, as investigações são muito graves. Primeiro, vamos lá. Eles sempre defenderam abertamente as milícias, abertamente, o Jair Bolsonaro e todos os filhos, né? Eles levam para o gabinete do Flávio Bolsonaro o Queiroz, que é um policial militar muito conhecido na Zona Oeste do Rio de Janeiro, trabalhou em áreas de milícia e amigo do Adriano da Nóbrega, que é um matador que foi morto, foi expulso da polícia por relações com o jogo do bicho e comandava um grupo de matadores de elite no Rio de Janeiro. O Queiroz era quem organizava o esquema de fraude no gabinete do cara. Quem está dizendo isso é o Ministério Público, quem está dizendo isso é a polícia, não sou eu. Eu só estou dizendo que está lá, né? E eles, o que chamam de rachadinha, isso não existe no Código Penal, é corrupção, é peculato, tem outros nomes, né? Rachadinha é uma fantasia, em que ele pega dinheiro de funcionários. A filha do Queiroz trabalhou no gabinete do Jair. A ex-mulher do Jair trabalhava no gabinete do Flávio. Então tem um troca-troca de pessoas, um número enorme de fantasmas, que certamente ao longo de muitos anos, dinheiro dessas pessoas, que são dinheiros oriundos dos cofres públicos, foram destinados ao enriquecimento ilícito da família inteira. E eles compravam imóveis com isso. A loja da Copenhague, a loja de chocolate do senhor Flávio Bolsonaro, é a loja que mais tem compra em espécie de toda a rede de lojas de chocolate. É muita coincidência, né? Eles compram imóveis baratos, o que certamente tem dinheiro lavado ali, dinheiro vivo para comprar o imóvel, e vendem muito mais caro depois. Uma das pessoas para a qual o Flávio Bolsonaro vendeu o imóvel, e também o Jair Bolsonaro, é um contribuinte, é uma pessoa que está contribuindo com delação premiado na Lava Jato e que disse que enriqueceu pela lavou dinheiro na compra de imóveis, que é o senhor Marcelo Praça. Então, assim, as coisas são muito... Eu estou falando de fatos aqui. Então, é uma família que é resultado desse esgoto político do Rio de Janeiro, né? Que envolve crime, polícia e política. É por isso que o Rio está numa situação tão trágica, tão dramática como essa, né? A gente não tem prefeito, a gente não tem governador e não tem presidente. O Rio precisa ser refundado.
de forma urgente. O problema é que, para refundar o Rio de Janeiro, você precisa de um presidente que colabore com isso. E o presidente ele é resultado desta tragédia carioca, desta tragédia corrupta e violenta. Né? E isso vira um projeto nacional. Então a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que denunciar isso. E a gente tem que derrotar isso. Pois é, deputado, no meio dessas histórias todas aí que nós estamos vendo, a gente percebe que o Queiroz ele não era amigo de Flávio Bolsonaro, né? O Bolsonaro parece ser uma criatura solitária. Outro dia eu estava fazendo um programa analisando a relação de Paulo Guedes com Bolsonaro e fica uma série de interrogações, porque são pessoas de universos totalmente diferentes. O Paulo Guedes viveu sempre buscando dinheiro, dinheiro grande, grandes somas, grandes negócios, grandes empreendimentos, nunca se envolveu com nenhum tipo de política, exceto para fazer negócios também com os fundos de pensão, com verbas de financiamento público. E o Bolsonaro, por outro lado, teve aquela vida naquele mundinho pequeno, que ele nunca pensou em ter nenhum tipo de cargo maior na vida dele e, portanto, não estudou. A impressão que a gente tem é que ele ficou 28 anos no Congresso e desligava lá o som ambiente para nem escutar os colegas falando alguma coisa, porque o Congresso, quer queiramos ou não, é uma casa de conhecimento, uma casa do saber. Você tem pessoas ali que têm formação profunda em várias questões, tanto no campo da honestidade, como também pessoas do outro lado, do lado oculto da força. O Bolsonaro ele se ufana muito, né, de nunca ter recebido dinheiro das empreiteiras nesses escândalos todos que acontecem aí. Mas pela experiência que a gente tem quando a gente analisa o processo político, empreiteira só compra aquele que pode dar alguma coisa de volta, né? Só aqueles que têm algum tipo de relevância política, que não era o caso dele. Se ele batesse no peito e dissesse assim, não, eu rejeitei, quando veio alguém me oferecer 10 milhões de reais, eu mandei prender. Mas isso também não faz parte da história dele. Então, estou te jogando um pacote grande aí para a sua dissertação. Como é que essa relação de Bolsonaro com esse mundo do Guedes e quem é Bolsonaro na vida particular, se ele tem amigos, se ele tem aliados e por que o Queiroz ficou sendo o homem poderoso do Flávio Bolsonaro? Vamos lá, vamos por partes. O Queiroz nunca teve poder algum, a não ser ir no caixa automático e sacar o dinheiro que a família mandou. O Queiroz está preso e a família está solta, talvez seja uma das grandes injustiças. Né? Não que o Queiroz devesse estar solto, né? Mas o Queiroz ele era o cara que ia no caixa automático e pegava o dinheiro. O Queiroz era apenas uma pessoa de muita confiança da família. Não era ele que cometia crime. Né? Não era. Só para você ter uma ideia, eu achei aqui as minhas anotações. O Jair e a sua ex-mulher, né, que se chama Ana, de 97 a 2008, José, eles compraram 14 apartamentos. Você vê como é que ele é um empresário muito mais bem-sucedido que você, se bem que ele não é empresário. 14 apartamentos. Né? Casas e terrenos, no valor de 5,3 milhões. Isso só o Jair e a sua ex-mulher. Ex-mulher que depois foi para o gabinete do Flávio e colocou um monte do Carlos, botou um monte de laranja lá. 5 desses imóveis ele comprou com dinheiro vivo. Você comprou imóvel com dinheiro vivo? Não, eu nunca compra com dinheiro vivo além de... O que você compra com dinheiro vivo além de picolé? Né? Verdade. Mas vamos lá, chocolate. Né? 5 imóveis com dinheiro vivo. 2 casas, 2 terrenos e um apartamento, com dinheiro vivo. Um desses terrenos comprados, ele comprou por 160 mil em 2006. Eu estou dando dados para a gente não dizer, isso é debate ideológico. Não. Eu estou indo no pé da letra aqui. Ele comprou um terreno por 160 mil reais em 2006 e vendeu por 1,9 milhão em 2011. É um empreendedor muito bem sucedido. Né? E é esse terreno que quem comprou foi o Marcelo Traça, com esse nome também, né? Delator da Lava Jato, que lava dinheiro comprando terreno. Enfim, esse é o presidente da República. Né? É nisso que a gente está. Agora, por que esse cara, que é isso aqui que eu estou dizendo, que é este nível, né, que eu estou dizendo, por que esse cara vira presidente? Como que ele vira presidente? E como que ele vira o presidente do mercado? Né? Tudo bem que ele de mercado ele entende, principalmente de mercado ilícito. Mas vamos lá, como é que ele vive a direção do Brasil? Ele é um reacionário, um fascínio com a ditadura civil-militar do Brasil, sempre
defender o que é de pior, né? Enfim, se elege em áreas dominadas pelo crime. Isso eu não tem nenhum problema de falar, eu falo isso o tempo inteiro, né? Bom, o mercado queria derrotar o PT. O mercado queria, o setor do capital especulativo, né? A elite brasileira queria derrotar o PT. E queria, no final das contas, derrotar o... Porque, para alguns setores, é verdade que de 2013 para cá, a esquerda conseguiu responder muito mal à crise política de representatividade. Explode uma crise, não é uma crise comandada por A, B ou C, é uma crise originalmente, inclusive, movida por uma pauta progressista de 2013, e a esquerda que estava no poder reage muito mal e não consegue reagir. Isso é verdade, isso é fato, né? E a direita se apropria um pouco dessa indignação. Há uma cólera de indignação. E o que a elite brasileira entende? Né? Que há uma cólera de indignação sobre a política e joga uma bomba de destruição em massa sobre a política, que é a Lava Jato. Joga uma bomba de destruição em massa. Só que quem jogou morreu junto. Cadê o Aécio? Né? Cadê o PSDB? Então morreram todos que estavam na superfície. Só sobrou quem estava no subterrâneo. Só sobrou quem estava embaixo. O Bolsonaro estava embaixo. E ele entende, ele faz leitura, e ele bola um projeto que é muito semelhante ao que acontece na Itália. Isso está acontecendo em vários lugares do mundo. Eu queria... Você pode sugerir livro aqui? Eu não tenho Sim, pode. Vai ver que é o mesmo que eu estou lendo também. Eu tenho... Exatamente, eu tenho esse livro também. Maravilhoso. Leia Os Engenheiros do Caos. Né? O que aconteceu na Itália é muito parecido, né? Com o que acontece aqui em outros lugares do mundo. Então, assim, o Bolsonaro, que foi um deputado medíocre por 28 anos, é um deputado que almoçava, tomava café sozinho, ninguém dava atenção, porque ele é um beócio, não sabe falar, né? Não é um cara agradável, não sabe falar nem de futebol, não sabe falar de nada, né? Não é um cara não é um cara agradável. O Bolsonaro não é um presidente ruim, o Bolsonaro é uma pessoa ruim e um presidente horroroso. Então ninguém convivia com ele na Câmara, né? Porque é um desagradável. Então, de repente, esse cara vem das profundezas, consegue montar uma rede de zap, e nisso o seu filho também envolvido nessas falcatruas, o Carlos Bolsonaro é um gênio, né? Consegue se comunicar e consegue se apresentar como se não fosse da política. Ele que foi da política o tempo inteiro, da pior política possível, mas ele aparece numa narrativa, numa estética que aparece como se não fosse político. E rapidamente um setor da elite, ele não era a opção da elite no primeiro momento, a opção eram outros antipetistas dentro do quadro. Quando todos eles morreram na bomba de destruição em massa, sobrou o subterrâneo. E esse subterrâneo virou alternativa. Pois é. E está aí. Deputado, eu queria até te perguntar umas coisas também que são bem estruturais, porque é o seguinte, onde é que a esquerda errou? A gente tem que fazer crítica ao setor progressista da sociedade, e várias outras questões estão conectadas a uma autocrítica, de repente, né? Uma delas é do fato de a esquerda nunca ter dado a devida atenção para a área onde o senhor é especialista, a área de segurança. Muita gente avalia que os políticos de esquerda se afastaram dessas pautas, tiveram um tratamento equivocado, enfim, deixou que a direita, como o senhor acabou de falar, se apoderasse, né, de determinadas pautas. Qual é a tua avaliação? Eu tenho dito isso há muito tempo. A Constituição de 88, José, ela é um avanço muito significativo na nossa história e ela é um marco da luta contra um poder autoritário, né? Mas a Constituição de 88, ela deixa lacunas. E essas lacunas estão sendo cobradas hoje de nós, né? Por exemplo, nós avançamos muito no debate da saúde, e o SUS salvou muitas vidas. Nós avançamos no debate da educação, e os educadores representam aquele setor que mais resiste ao bolsonarismo, que mais tem vitórias contra o bolsonarismo. Mas nós não avançamos no setor da segurança. Nós não avançamos no setor tributário. Nós não avançamos no setor da comunicação, do direito à comunicação, né? E nós não avançamos na questão da representatividade política, da reforma política. Todos esses lugares onde nós não conseguimos avançar em 88, a gente está pagando um preço muito alto. E acho que dentro desses temas, o tema da segurança pública é aquele que a direita rapidamente percebeu que era o grande instrumento para dialogar com esta cólera, com esta indignação. Porque esta indignação ela é movida por um medo. E esse medo tem razão de ser. Nós temos uma taxa de homicídio de quase 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. Nós vivemos num lugar violento, muito violento, e a desigualdade está dentro dessa letalidade. Para cada 10 pessoas mortas, 7 são negros, mais de 7 são negros, né? Agora,
a direita consegue pegar o tema da segurança e transformar num projeto de sociedade baseado no medo. E nós não conseguimos, para falarmos em esperança, falarmos de segurança. Porque a gente viveu uma ditadura e a gente não queria falar de polícia. Né? Erramos. Porque para derrotar o bolsonarismo, a gente vai ter que apresentar um projeto que seja melhor do que o bolsonarista. Isso não é difícil, mas tem que ter projeto. Se nós ficarmos brigando entre nós e não apresentarmos um projeto, ficarmos só disputando quem é o grande líder que vai roubar o Bolsonaro, pode ser que o projeto bolsonarista vença novamente em 22. E aí sim, é uma tragédia sem precedentes. Pois é, e aqui no Brasil nós temos no entorno de 3.000 candidatos para essas eleições agora de 2020, que são oriundos das forças de segurança. É um número assim impressionante. Normalmente essas pessoas estão ligadas a essa pauta bolsonarista, essa pauta de primeiro atirar, de tiro na cabecinha, e que direitos humanos são para humanos direitos, enfim. Qual a tua avaliação? A gente tem que recuperar um terreno sério nessa história aí, né? O Brasil é um país tão estranho nesse setor que quando um grupo de policiais funda um movimento de policiais antifascistas, surge um dossiê oficial do governo para investigar os policiais antifascistas. O Brasil vive esse dilema. Né? E eu acho, inclusive, eu brinquei outro dia com os policiais antifascistas de Pernambuco, falei, o momento de vocês é um momento de redundância, porque o policial devia ser todo ele antifascista, porque, afinal de contas, o policial é um agente da lei, né? E o fascismo é algo contra a lei, no Brasil e no mundo. Mas não, no Brasil vira um dossiê investigado que passa pelo Ministério da Justiça. Então, assim, há uma inversão de valores porque há uma inversão do papel da democracia. A democracia não é mais um instrumento de garantia de direitos, e sim um instrumento de reafirmação da maioria sobre a minoria. Este é o entendimento da democracia do bolsonarismo. E isso coloca em risco a vida das pessoas. Né? Isso pode nos levar a um Estado teocrático, inclusive, que é grave, que já acontece em vários lugares da extrema-direita governando no mundo. Agora, o Brasil agora, recentemente... Pois não. Não, deputado, desculpe interromper. É só para ajudar mais na dinâmica desse assunto especificamente. As pessoas das comunidades, de uma maneira geral, elas têm uma compreensão que se aproxima mais desse discurso autoritário e, portanto, nós é que temos que fazer uma reavaliação desse discurso, ou elas estão totalmente erradas? Enfim, qual a tua avaliação nisso? Porque fica uma coisa esquizofrênica, né? A gente que não mora em comunidade defendendo direitos humanos e quem está dentro da comunidade está achando que tem que votar em pessoas da milícia, por exemplo. Aí tem várias razões, né? A resposta nunca é simples para isso. A milícia, eu investiguei as milícias, fui presidente da CPI das milícias em 2008, é um assunto que eu conheço bem. A milícia é máfia, a milícia leva o Rio de Janeiro a uma situação muito semelhante ao sul da Itália, né? Ou a situação de Medellín, né, Bogotá, Cali, no período do narcotráfico ali, talvez mais no sul da Itália, pelas relações políticas que se tem. Né? A milícia é um lugar que tem domínio territorial, domínio eleitoral, domínio social. Né? Então, se torna um problema complexo. Fato é que nós temos que entrar no debate da segurança dizendo qual é a polícia que a gente quer. A gente quer uma polícia que seja melhor, mais bem preparada, mais formada, mais controlada. Como é que se faz um lugar ser mais seguro? O que precisa se fazer? A gente tem que apresentar isso para o povo. E aí a luta tem que ser pedagógica. A luta tem que ser pedagógica, porque qual é a pedagogia do bolsonarismo? É a pedagogia do medo. Aliás, o ministro da Educação diz isso abertamente. Ele fala da pedagogia da dor, que é a pedagogia do medo. Que não é a pedagogia só dele, isso é do governo Bolsonaro. Né? Eles estão abertamente dizendo isso. Olha a Damares é a grande engenheira do caos. A Damares é a engenheira da cólera. Né? Ela é a grande argamassa do ódio. E não se surpreenda. Por que ela é a ministra mais bem avaliada do Brasil? Tamanha inoperância. A gente precisa parar para pensar né? De que maneira o povo está reagindo a essa indignação. Nós não conseguimos dialogar com essa indignação do povo. Né? E a gente precisa ter projeto com trabalho de base. E qual a tua relação com as forças de segurança? Porque quando se fala em Marcelo Freixo, muita gente tem ideia que há um antagonismo total com a polícia civil, polícia militar. O senhor sofre restrições? Qual é a tua conexão com esse universo? Não, olha, eu tenho uma relação, por exemplo, com a Polícia Civil de muito diálogo. Muito diálogo. Hoje, né, por exemplo, passei o dia debatendo projetos com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Casos, enfim, eu sempre
emenda parlamentar, eu dou para o setor de inteligência da polícia, dialogo com eles, acompanho como é implementado. Eu tenho uma relação muito boa com os setores de segurança. Agora, claro, com alguns setores eu tenho um diálogo muito bom, com outros setores eu tenho um projeto evidentemente, de choque, né? Mas é isso. É a disputa da segurança. Os setores que são ligados à milícia, os setores que são ligados à corrupção, os setores que são ligados à extorsão e à violência, com esse eu não quero ter relação boa. Agora, os setores que são... E é grande, viu? É grande. O setor da polícia que é honesto, que é trabalhador, que vem de área pobre, que tem ali um sonho familiar, a gente tem que resgatar. São trabalhadores da segurança. A esquerda tem que entender que são trabalhadores da segurança. Os que estão envolvidos com crime, estão envolvidos com crime. Os outros que são trabalhadores, a gente tem que chamar para um projeto que ele entenda que é melhor para ele e para a sociedade. Sim. Deputado, me chama a atenção nas últimas semanas e meses, né? Primeiro, o fato do presidente boliviano ter sido derrubado lá na Bolívia através de forças das polícias militares da Bolívia. E agora, na Argentina, a gente viu um motim das polícias também, ou da polícia de Buenos Aires, cercando a casa do presidente da República. Esse fenômeno das milícias ou de forças dentro das polícias, de uma maneira geral, é um fenômeno que transcendeu o Rio de Janeiro. Na época que a gente teve o filme Tropa de Elite, esse era um fenômeno que já acontecia em outros estados do Brasil, isso está evoluindo. Como é que o senhor analisa esses acontecimentos? Eu postei sobre isso, inclusive, que aconteceu na Argentina recentemente, na Bolívia, e vinha acontecendo no Brasil e em outros lugares, né? A gente já tinha algo semelhante também no Equador. Isso tem a ver com as milícias, né? Isso tem a ver com as milícias. E o Rio de Janeiro é pioneiro nesse modelo de milícia em relação ao Brasil. Isso acontece na virada para os anos 2000. A gente vai investigar isso em 2008 na CPI das milícias e o relatório está disponível quem quiser. Acho que vale a pena, porque lamentavelmente ele é atual ainda. O Bolsonaro, quando chegou, o Bolsonaro defendeu, quando eu fiz a CPI das milícias e defendi um relatório, o Bolsonaro era deputado federal, defendeu a legalização das milícias. O Jair Bolsonaro. Como é que se legaliza as milícias? Não tenho a menor ideia do que ele queria dizer com isso. Mas como eu não entendo quase nada do que ele diz, enfim, legalização das milícias, né? O Jair Bolsonaro defendeu isso. E os seus filhos têm relação ampla com a milícia. Olha aí o Adriano da Nóbrega, é um escândalo. Mas vamos lá. Essas milícias, José, elas são projeto político. Milícia é diferente do narcotráfico, milícia é diferente do tráfico. Milícia tem domínio territorial e domínio político. A milícia elege gente, coisa que o tráfico nunca conseguiu fazer no Rio de Janeiro. A milícia domina o território, domina a economia, domina as pessoas e domina o projeto político daquele lugar. Então é máfia, é uma estrutura de máfia, tem um projeto de poder. Isso é muito grave, isso é uma ameaça. A milícia não é uma ameaça à segurança pública, a milícia é uma ameaça à democracia. Isso está no relatório da CPI de 2008, 12 anos atrás. Agora, o que a gente está vendo é Bolsonaro liberando armas, liberando munições, estimulando a compra de armas. Só no mês de maio, a sociedade civil comprou 1,5 milhão de munições. Se todas as polícias juntas compraram 1,3 milhão, ou seja, é uma quebra do monopólio da força do Estado. É isso que representa. E o Bolsonaro fala em guerra civil, fala em armar as pessoas, fala em milícia política. Replica Mussolini, dizendo que as pessoas armadas são mais livres. Essa era uma frase do Mussolini na Itália fascista. Então, o Bolsonaro tem um projeto de armar a sociedade, de violar a Constituição de 88 e de estimular milícias políticas. Isso já começa a acontecer em alguns lugares da América Latina, com avanços. E essa com avanços sociais, com avanços de governos mais progressistas, era assim na Bolívia com o Evo, é assim na Argentina, e a reação da extrema-direita é sempre uma relação armada, autoritária e antidemocrática. Claro que a gente tem que ficar de olho, porque esse é um projeto bolsonarista, essa é a essência do bolsonarismo. E ele estimula isso nas PMs. Por isso que os governos do Estado têm que ficar muito de olho nisso. Deputado, o Congresso ele é composto de uma forma muito eclética, né? O senhor acha que essas pautas de natureza moral, como, por exemplo, essa das armas, né, que tem uma questão ideológica também no meio dessa história toda, e outras também que estão sendo colocadas aí, elas vão ser aprovadas no meio dessa crise econômica? Qual o teu sentimento diante desses assuntos específicos? Eu trabalho muito sobre esse tema das armas. Teve um projeto do Bolsonaro que chegou, que era uma liberação generalizada de armas. Eu consegui mudar o texto, deixando exclusivo para CACs, né, para colecionadores e atiradores, com muitas restrições. Eles não gostaram, mas foi uma vitória nossa, mais uma vitória nossa no Congresso. Agora, o Bolsonaro está legislando sobre segurança pública através de decretos, né? E derrubar decreto é mais difícil do que mudar ou derrotar uma lei, né? Porque a gente tem que fazer
o chamado PDL, o Projeto de Decreto Legislativo para derrotar um decreto do presidente. E ele tem governado através de decreto na área de segurança pública. Isso já mostra o nível de autoritarismo, né, que Bolsonaro tem. Mas é importante deter esse avanço de ilegalidade. O que o Bolsonaro quer é acabar com o Estatuto de Desarmamento, acabar. E a Taurus teve um lucro no governo Bolsonaro de 111%, no primeiro ano do governo Bolsonaro. 111%, só a Taurus. Então, também tem interesses econômicos colocados sobre esse governo, interesses de lobbies, né? Interesses de alguns setores. Então, a gente sabe o que está por trás disso. Bom, eu quero entrar agora nessas eleições que a gente vai enfrentar agora em 2020. Muitas pessoas perguntam aqui no portal do José, né, o que eu acho. Eu digo, olha, é muito difícil a gente achar alguma coisa, porque a situação que a gente está tendo no Brasil, nenhum cientista político se deparou em lugar nenhum. A gente pode estudar à vontade, porque o Brasil ele tem uma confluência de fatores que é difícil fazer uma previsão. Mas eu te jogo essa questão. Nós temos aqui, vamos pegar o Rio de Janeiro, como um laboratório. Assim, analisando aqui o Rio de Janeiro, o senhor está mais próximo, eu também, talvez a gente consiga projetar para outros estados, outros municípios, o que pode acontecer também. O senhor acha que a questão Bolsonaro, as pautas nacionais, a política econômica, elas interferirão de uma forma assim decisiva nas eleições municipais, ou as pessoas nas capitais, nas cidades, vão estar mais preocupadas com os assuntos domésticos, as pautas morais, aborto, arma, enfim, são assuntos que não entrarão nessa discussão. O senhor, que inclusive já foi candidato a prefeito aqui no Rio de Janeiro. Olha, Zé, todo ano a gente diz que as eleições municipais vão ser nacionalizadas. A gente fala isso sempre, né? E chega na hora, as eleições municipais discutem a cidade. Porque a cidade é o lugar onde as pessoas moram, né? Ninguém mora no Estado, ninguém mora na União. As pessoas moram no bairro tal, na rua tal. Você tem os seus amigos, são seus vizinhos, a quem você encontra, ou pelo menos encontrava, né? Na padaria, no mercado, na praia, no futebol. Agora, então, assim, a tendência das eleições municipais sempre é debater a solução da cidade. Quais são os grandes problemas da cidade? E o Rio de Janeiro não falta problema. Agora, a gente vive uma eleição que vai ser uma eleição da pandemia, das consequências econômicas e sociais dessa pandemia. Então, pode ser que essa eleição, e num governo Bolsonaro, que é algo muito diferente de tudo que a gente já viveu, né? É um governo, enfim, com essas características de atrocidade que a gente está vendo. Então, pode ser que, pela primeira vez, a gente acerte nessa previsão de que os temas nacionais entrarão em pauta, por causa do perfil do Bolsonaro e por causa dos problemas nacionais que entraram pela vida das pessoas, como a questão da saúde. O Rio vai viver um outro dilema, que é o da corrupção, né? Você tem um prefeito que está escapando de impeachment uma a cada semana, né? Um desgaste muito grande. Um ex-prefeito que quer voltar, que virou réu, né? Uma quantidade imensa de candidatos. Tem uma ideia de vazio político no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo tem um crime ocupando os lugares dentro das instituições como a gente nunca viu em lugar nenhum. O Rio de Janeiro, eu insisto, ele volta para uma realidade de sul da Itália, de domínio de máfias. O Rio precisa ser refundado. E o Rio precisa ser refundado com a ajuda de um presidente que não é esse, porque esse é o resultado dessa máfia. Então é uma situação de muita complexidade e difícil prever qualquer coisa. Sim, eu espero que o setor progressista vença nas principais cidades para que isso possa alimentar uma vitória em 2022. Pois é, e o senhor foi o deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, em 2014, mais votado do Brasil, teve o maior contingente de votos. Depois disputou as eleições para a prefeitura, o nome do senhor estava sendo ventilado agora para essas eleições, mas o senhor não é candidato, isso aí já está com o martelo batido, e por que a decisão a favor ou de não disputar as eleições? Exatamente por isso. Eu fui candidato 2 vezes, 2012 e 2016. Nas duas a gente foi muito bem nas eleições, mas não foi possível ganhar porque perdemos para essas máfias, né? Máfias essas investigadas nessas eleições que eles venceram, inclusive, né? É isso do Eduardo Paes, em 2012, e é do Crivella, em 2016, né? Os dois como réu, os dois aí sendo investigados exatamente pelas eleições que eles venceram da gente, né? Por corrupções que aconteceram nessas eleições. Para disputar o Rio de Janeiro, eu não disputo uma eleição para não ganhar. Eu não gosto de enganar ninguém. Para eu entrar numa eleição é para ganhar. Eu não vou entrar numa eleição para fazer jogo, né, para
dizer que quero e não quero. Isso eu não faço. Até que a gente chegou ao segundo turno e teve 42%. E não vencemos por causa de fake news e corrupção. Agora, ganhar uma eleição no Rio de Janeiro hoje significa que você precisa de gente para governar e precisa de gente para fazer campanha. Então, o que eu propus, eu fui candidato até, eu coloquei meu nome até abril, e desde o início disse, é preciso uma unidade do campo progressista pelo tamanho dos problemas que tem no Rio de Janeiro. Eu não sou o salvador da pátria, o Rio não precisa de heróis, eu não acredito nessa história. Ou a gente junta todo o campo progressista, ou a gente junta todo mundo, ou a gente tem responsabilidade, ou a gente torna nossos problemas menores, nossas diferenças menores do que os nossos desafios, ou não faz sentido a gente ir dividido. Porque não dá para enfrentar o tamanho do problema que tem no Rio de Janeiro, não dá para enfrentar a milícia, não dá para enfrentar esse crime dentro do poder sem uma unidade mínima. Eu insisti nisso até o final. Dentro do PSOL teve problemas, outras candidaturas foram lançadas porque não queriam essa unidade, né? E eu acho uma pena, né? Hoje a gente tem uma candidata que é excelente, que é a Renata Souza, junto com o Coronel Ibres, inclusive, que são excelentes opções, mas uma esquerda dividida, né? O PT tem uma candidatura, a Rede não sei o que vai fazer, mas o PDT e o PSB têm outra candidatura e a esquerda vai toda dividida. Eu sinto muito por essa divisão e essa é a razão de eu não ter colocado meu nome. Porque para fazer parte de uma divisão, onde eu estou em Brasília e nas lutas que eu estou, eu sou mais útil. É interessante o teu ponto de vista, porque eu assisti já algumas entrevistas do ex-presidente Lula e ele pensa de forma exatamente contrária, né? Ele acha que momento de divisão, de união seria num segundo turno. Mas, pelo que o senhor está falando, aí a tua avaliação vai no sentido de que se a gente não tiver essa pauta bem amarrada antes, a gente está arriscado a ter dois candidatos conservadores no segundo turno, né? Exatamente. Eu acho que essa resposta você já deu. O segundo turno pode ser uma opção, mas pode não ser. Porque para ter unidade de segundo turno, alguém tem que ir, né? Sim, para o segundo sim. turno. E se não for? O segundo turno ela é uma alternativa ao que você não consegue no primeiro. Então, acho que nesse ponto, o Lula, que é meu amigo pessoal, né? Enfim, que eu gosto muito, que eu tenho muito respeito, mas eu não concordo. Eu acho que não é a hora de cada um olhar para o seu quintal, não é a hora de cada um olhar para o seu quintal, né? Tendo um tufão atrás arrancando a casa de todo mundo. Deputado, a gente tem uma participação muito grande, muitos inscritos em São Paulo, na capital. E lá a gente está vivendo um fenômeno também que vai dentro dessa história que a gente está discutindo aqui. Guilherme Boulos está, segundo as pesquisas lá em São Paulo, está liderando o bloco que é considerado o bloco progressista. E lá o PT também insistiu em lançar uma candidatura que está sendo muito criticada, inclusive membros do PT já abandonaram, estão abraçando a candidatura de Guilherme Boulos, né? O que vai na mesma linha dessa tua interpretação, né? Exatamente. Falei com o Guilherme esse final de semana. A campanha do Guilherme é uma campanha muito bonita porque traz de volta a esperança, né? E o Guilherme está fazendo esse trabalho de base, ouvindo as pessoas, fazendo aquilo que a gente fez aqui em 2012, que a gente fez em 2016. A diferença que tem em São Paulo e Rio é que no Rio não cabe mais uma campanha que encante apenas, né? O Rio precisa de uma campanha que encante, que vence e que consiga governar. São Paulo não tem a situação de crime no poder que tem o Rio. Então, o Rio, você não pode mais fazer uma campanha simbólica. Não estou dizendo que a campanha do Guilherme seja. A campanha do Guilherme é uma campanha que tem chance de vencer e é possível governar São Paulo. Porque São Paulo tem uma situação diferente do Rio de Janeiro hoje. O Rio vive uma situação de decadência que não é igual a nenhuma outra grande cidade. Então, teria que ter aqui, no primeiro turno, uma unidade. Em São Paulo, é uma pena não ter tido. Eu torço muito e vou fazer de tudo para ajudar o Guilherme para que ele chegue no segundo turno, que vai ser uma grande vitória para a cidade. Deputado, no nosso papo aqui, a gente já comentou que é muito difícil fazer previsão do futuro, né? Ainda mais aqui no Brasil. Mas eu quero te convidar para fazer essa reflexão do que a gente pode esperar para 2022. É possível a gente ter alguma percepção, pelo menos estrutural? O que o senhor está enxergando? Para onde vai a economia do nosso país? O que vai acontecer com o bolsonarismo? Quando passarmos as eleições de 2020, qual o retrato que a gente terá apontado aí para o futuro? Bom, essa avaliação é mais fácil do que o que vai ser o Brasil depois de 22, mas vamos lá. Eu acho que até 22 o bolsonarismo resiste, o bolsonarismo vai chegar competitivo a 2022, vai chegar com chance de reeleição. Isso eu não tenho dúvida, né? Se eles vão chegar com 30, com 25, mas vão chegar competitivos e Bolsonaro vai disputar a eleição de 22 com viabilidade, né?
eles estão fazendo todo o dever de casa que eles têm que fazer. O que nos cabe, aí a minha esperança, é que a gente possa ter essa maturidade da unidade de um projeto que derrote o bolsonarismo e que conte com esta unidade da esquerda. Eu acho que, em termos econômicos, desigualdade, a tendência é que o governo Bolsonaro prejudique muito o povo mais pobre, né? A volta de CPMF que o Guedes está propondo, a não coragem de tributar as grandes fortunas, né? Não vai enfrentar a desigualdade, não vai investir no setor público para que possa ter mais recursos para a saúde. E eu acho que a gente tem que apontar essas falhas do Bolsonaro com a grande massa dos brasileiros e apresentar proposta concreta. O que a gente quer para o SUS? Como a gente aumenta os recursos do SUS? Como é que a gente garante e viabiliza um ensino de qualidade de tempo integral? Eu acho que a hora que a gente tiver um programa, é mais fácil todas as lideranças de esquerda estarem nesse programa. Uhum. Bom, deputado, quero te agradecer muito a participação aqui no nosso Portal do José. Eu acho que a gente tocou em temas muito importantes, mas eu queria te dar a palavra final agora para dizer para os nossos inscritos aqui, para as pessoas que vão assistir o nosso papo mais à frente, né, que tipo de sentimento que a gente deve nutrir. A gente tem que entregar rapadura porque todas as forças do mal estão no poder, ou é agora que a gente tem que partir para cima mesmo? Não, imagina. Eu acho que tem muita gente boa fazendo coisa boa no Brasil. Muita. Se você olhar, por exemplo, no período de pandemia, o que aconteceu nas favelas do Rio de Janeiro, a quantidade de projetos de solidariedade, né, o que aconteceu no inverno, durante a pandemia, de entrega de casacos e agasalhos, de pessoas que têm pouca coisa. O Brasil tem no seu povo um sentimento de solidariedade, de afeto, de carinho, de acolhida, que é muito grande. Agora, tem também a indignação, né? Tem também o medo. E a gente precisa entender, perceber no povo brasileiro o quanto a gente tem que respeitar esse medo e dialogar com a esperança. Isso a gente precisa fazer o mais rápido possível. A gente precisa ouvir mais o povo, né? Trabalho de base é um trabalho de escuta, não é um trabalho de fala. A gente não tem que ir para as periferias e favelas falar. A gente tem que estar nesses lugares ouvindo. Essas pessoas reinventam a vida todos os dias. Essas pessoas sobrevivem da pandemia apesar do Bolsonaro. Que a gente aprenda com as pessoas mais pobres, que a gente aprenda com as periferias, com as favelas, e que a gente faça desse país a energia que sobra nesses lugares para fazer com que a vida tenha sentido. Tem muita gente boa fazendo coisa boa, que a gente aproveite isso e recupere o Brasil, né? O Brasil é maior do que Bolsonaro. Deputado, muito obrigado por ter participado conosco aqui no Portal do José. Você que assistiu o nosso papo até agora, convido você, se não é inscrito ainda, se inscreva, ajude a gente a amplificar ainda mais esses debates, essas reflexões. E nós estamos aqui, como eu gosto sempre de fazer um paralelo, né? Como os abolicionistas estiveram na época da escravidão. Se não fossem pessoas como você, que está nesse debate, nos assistindo aqui, o deputado, tantas pessoas importantes que a gente já trouxe aqui, olha, a situação seria muito pior. Quero mandar um grande abraço a todos vocês. Deputado, mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, né? Até logo. Tchau e boa sorte aí no seu trabalho. Tchau. Obrigado, Zé. Um abraço a todos e todas.